Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui pelo canal Reino de Deus, hoje com um convidado especial, nosso irmão Dionei Vieira, que vai trazer, Dionei Kleber Vieira, né? Que vai trazer um assunto interessante para nós, alguns assuntos que tratam aí da sublimidade de Cristo, né? Revelações de Cristo aí escondido. Deixa eu baixar o volume aqui da live, que eu deixei monitorando aqui, que vai trazer aí assuntos sobre o hebraico, coisas que vão tratar sobre a sublimidade de Cristo, tá? Então hoje a gente vai ter aqui a participação do irmão Dionei. Mas antes da gente começar, eu quero que ele se apresente aqui para nós, fale um pouco sobre o ministério, sobre o seu trabalho, sobre o seu blog que você tem, né? Perfeito. Muito bem-vindo aí, mano. Obrigado. Mais uma vez, quero te agradecer. A gente já conversou nos bastidores, mas para mim é um prazer e uma honra, né? A gente poder fazer uma live juntos. Eu acompanho seu trabalho, olha, há pelo menos, estava olhando meus arquivos aqui, pelo menos uns 4 anos. Amém. 4 anos. Eu tenho, sem brincadeira, centenas de arquivos seus. Bah. Então, eu acompanho há muito tempo. Eu acho que nem eu tenho mais esses arquivos. Olha, o Felipe, eu falei a mesma coisa para o Felipe Moraes. Eu disse, Felipe, eu te acompanho há tanto tempo, eu tenho aqui, eu falei para ele a quantidade de arquivos que eu tinha dele. Ele falou, olha, eu acho que você tem a minha biblioteca inteira, que inclusive eu já perdi parte dela. Aí eu falei, fica tranquilo, se você precisar, tem comigo, eu passo para você. Backup? É um backup. Então é uma honra para mim, é um prazer. Para mim... Eu gosto muito do seu trabalho. Eu acho que você tem mostrado e apresentado que tem crescido muito, né? Muito mesmo. E tem enriquecido a todos nós de uma maneira maravilhosa, né? Então saiba que... tenha dado fruto a mim, com certeza, tem sido sim. Bem, eu sou aqui de Floripa, não muito longe de você, né? Florianópolis é uma cidade maravilhosa. Aqui eu congrego na Igreja Palavra Viva Church, né? Que é do Bispo Flori, e eu sou pastor voluntário na igreja, né? Eu tenho meus negócios, minha empresa na verdade fica em São Paulo. A gente agora já trabalhava remoto, mas com essa história de Covid, a gente trabalha mais remoto ainda, né? Então, a gente está bem mais... a internet agora facilita muito a nossa vida. Então, basicamente, eu congrego na PV, por exemplo, que eu morava em São Paulo antes, e mudei para cá de forma fixa, né? Porque eu ficava viajando muito, segundas às sextas, para São Paulo, e voltava aqui fim de semana. Mas, desde 2012, se não me engano, eu fico direto em Florianópolis. Eventualmente que eu faço algumas viagens por questões de negócios e tal, mas... Sim. E aí eu congrego desde 2012 de uma maneira mais fixa na PV mesmo. Palavra viva para os íntimos. Amém. Essa igreja, acho que aqui para o Rio Grande do Sul, pelo menos eu não lembro de ter visto, né? Eu acho que tem em Porto Alegre, sim. Eu precisaria só confirmar, mas não vou lembrar de cabeça. Aqui tem várias, eu não vou lembrar de cabeça, não. Amém. Que não lembrava assim, né? Mas provavelmente se for assim, da uma denominação maior, talvez até tenha, né? Então, legal isso, irmão, que você mora perto aqui, né? Então, né? É muito, muito interessante saber que tem irmãos, assim, que a gente vê estudos, que a gente sabe, né? Moram perto, assim, isso é muito legal. Sim. Irmão, você tem um blog também que você passa estudos, né? Inclusive, quem quiser acessar o blog do irmão, tá? Tem muita coisa interessante, eu mesmo já acessei lá algumas vezes. O irmão também posta os estudos no Facebook, eventualmente, eu acho que eu já cheguei a ler, né? Algumas vezes. Você pode consultar meu nome mesmo, Dionei Vieira Blog, aí o Google vai te levar para lá, porque se eu falar o nome é dcvcorp.com.br. Aí o pessoal me pergunta... Tá na descrição aí, tá? Aí o pessoal pergunta, você botou um nome tão horrível? Eu disse, cara, eu achei que ninguém ia ler meu blog. No máximo ia ter 5 mil, 10 mil visualizações, mas já tem mais de 1 milhão. Amém, mano. Bastante coisa. Glória a Deus, glória a Deus. E lá tem um link para o meu Facebook, para o meu Instagram e para o canal do vídeo no YouTube também. Então, é só olhar, tem vários artigos, como você já viu. Tem bastante coisa, são mais de 600 artigos ao longo desses últimos 5 anos que eu tenho esse blog, mais ou menos. Bastante coisa, né? Bastante coisa. Bastante coisa para digitar. Eu, às vezes, tento entrar na aventura da digitação, mas eu começo a digitar e, às vezes, não consigo terminar. Inclusive, não sabe que eu faço estudos aqui no canal, né? Olha, já faz uns 2 anos que eu estou escrevendo um livro ali, mas eu não consigo terminar. Eu tenho feito naquele programa Evernote, sabe? Acho que não deve conhecer, né? Porque o que acontece? Eu tenho.
eu posso digitar aqui um pouco, aí pego o celular, né? Mas eu tenho aí a pretensão de um dia terminar ele e passar para os irmãos, né? Mas eu nunca tive muita paciência para escrever, muito difícil. Mas eu admiro quem faz isso, né? Porque tem muita gente que não gosta, assim, de ver vídeos, não gosta de ler, né? Mas é isso, né, irmão? Então, quem quiser acessar o blog do pastor, do irmão Dionei, vai estar aí na descrição, tá? É dvcorp.com. dvcorp.com.br. Ou vai no Google e bota Dionei Vieira, blog, acho que é mais fácil. Viu? Vai aparecer lá, amém? Vai. Irmão, eu estava conversando com você, que você ia passar para nós aqui, né? Eu gosto, como eu falei para o irmão, eu gosto muito desses estudos. Ó, paz ali o irmão Jota que está entrando, ele, os irmãos que estão entrando também. Talvez o irmão conheça o irmão Jota, não sei. Já assisti vídeos dele também. O irmão Jota é uma benção. Tem o irmão Pleno Conhecimento também, que está ali, que está sempre aqui com a gente, né? Então, a gente estava conversando aqui nos bastidores que o irmão traz assim nos seus escritos alguns temas onde trata sobre, né, coisas mais sublimes em relação a Cristo. E numa dessas questões, você trata, por exemplo, você demonstra lá em Gênesis, através do hebraico, coisas relacionadas a Cristo, a salvação, né, a própria criação de Deus através de Cristo. Né? Eu queria que você contasse um pouco para nós aqui, para que os irmãos possam aí ser edificados por essa palavra. Vamos lá, então. Em primeiro lugar, eu gosto muito de estudar os originais. Né? Uhum. Então, geralmente eu vou para os originais porque eles são muito mais interessantes em vários aspectos. Não que eu não goste das traduções, acho as traduções muito boas. Nós temos, inclusive, uma riqueza de traduções excelentes hoje, né, graças ao bom Deus. Mas, no original, a gente consegue ter uma expansão. A gente costuma ouvir, às vezes, pessoas dizendo, olha, estuda os originais, porque daí ele vai mudar o texto, vou ser bem sincero, nunca vi ele mudar o texto no sentido de tirar o sentido do que o texto na literalidade está dizendo. Eu vejo ele aprofundando aquilo que o texto diz. Né? Então, ele expande o teu entendimento sobre o texto, ele mostra a grandiosidade de Deus. Então, é como se você estivesse garimpando, e você pode enxergar isso nos originais de várias formas, porque Deus se revela de várias formas. Né? Perfeito. O autor da Bíblia é o próprio Senhor, então, de certa forma, ele, né, usou homens inspirados, mas o último autor é ele. Então, é interessante como ele coloca, eu diria, pequenos sinais nos textos para mostrar sua grandeza. Então, a gente estava discutindo sobre Bereshit, por exemplo. Bereshit é uma palavra... Se você precisar que eu bote aqui o original, eu consigo aqui, se você precisar, tá? Eu tenho também, não sei se posso compartilhar a tela. Eu não sei como é que faz para compartilhar aí, que eu nunca pedi, mas se você quiser, eu acho que você liga aí o aplicativo, e aí você coloca aqui, share screen, acho que é assim que fala, né? Aí você consegue compartilhar. Se você quiser, caso você precisar, você pode fazer, tá? Tá bom. Bem, vou deixar aqui, já sei como compartilhar, já vi aqui. Tranquilo, se você precisar, para ficar mais, de repente, para não precisar. Então, eu estava falando sobre essa questão do Bereshit, porque ele expande muito o entendimento que a gente tem sobre a criação. E como ela é a primeira palavra da Bíblia, é interessante porque a gente tem que pensar o seguinte, será que Deus não escolheu cada letra, cada termo, digamos, ele pensou, né, como uma forma de revelação? Então, eu gosto de analisar a etimologia das palavras e os seus significados. E eu gosto de analisar a própria criação, né? Por exemplo, quando você começa a estudar a criação de Deus, você imagina o seguinte, antes desse mundo existir, antes do nosso universo existir, a gente começa a pensar o quê? Bem, um ser só existia, Deus. Né? A gente sempre fala, não, que Deus criou tudo do nada. Não é bem isso, porque o nada, na verdade, o nada absoluto nunca existiu. Né? Porque Deus sempre existiu, sempre esteve presente. Eu poderia dizer até que ele está no modo de existência, digamos assim. É como se, por exemplo, tivesse esse quadro aqui, né? O meu quadro fosse o local de existência de Deus. Ou seja, que ele sempre foi, sempre é. Né? E lá não tem tempo, você não tem tempo aqui, nesse local. E aí Deus decide criar um universo. No momento que Deus decide criar um universo, ele não tem opção. Onde é que ele vai criar? Ele vai criar nele mesmo. Né? Ele vai criar nele próprio, porque ele é infinito, ele ocupa tudo que é existência. Então, no momento que ele decide criar, é como se ele pegasse em si próprio e dissesse, bem, eu vou criar um universo. Onde é que eu vou criar? Em mim. Então, é como se Deus abrisse em si um espaço para criar. Né? Lembra? Ele ocupa toda a existência. E isso que ele vai criar,
né, esse universo, onde vão haver seres que ele vai colocar, esses seres têm que existir em algum lugar. Por isso que muitas vezes você vê Paulo falando que ele é o único que possui imortalidade. Por quê? Porque ele é o único que realmente existe. Nós fomos dados permissão de existência. Até o próprio nome dele, depois a gente vai conversar um pouco sobre isso, aponta para essa questão da existência. Então, ele cria nele mesmo. É como se Deus ficasse grávido do universo. Porque o termo bará, e a gente vai falar disso daqui a pouco, esse termo bará não significa somente criar, né, no sentido da criação divina do nada, digamos assim, entre aspas, esse nada, né? Mas significa também engordar. Porque se você pegar alguns termos, por exemplo, em 1 Samuel, você vai ver que tem alguns termos que falam sobre engordar. Então, quando Deus decide criar, é como se ele pegasse e expandisse, né? Ele ficasse grávido do universo. Isso tem todo um sentido, por quê? A gente vai ver depois sobre o novo nascimento em relação a isso. E quando ele decide criar, é onde entra a questão do tempo, né? Essa questão da criação. E onde vão ser criados seres, anjos, inclusive, né? Todas essas classes múltiplas de anjos, né? E futuramente o homem. Por quê? Porque os anjos não podem existir onde Deus habita, na sua origem, no seu local de existência. Por quê? Porque os anjos têm um início, né? E Deus sempre existiu. Se eu pudesse estar onde Deus habita, automaticamente eu também sempre existiria. Então, esse local é exclusivo de Deus. É como se Deus está nessa posição, digamos assim. Eu costumo dizer o seguinte: se eu fosse um ser humano e criasse um universo, né, nós vivemos num mundo de 3 dimensões, e eu criasse um universo, meu universo tivesse só 2 dimensões, como se fosse uma folhinha como essa aqui, né? Então, eu tenho aqui as 2 dimensões. Eu, como sou de 3 dimensões, não poderia entrar nessa folha de 2 dimensões, digamos assim. Porque se eu entrasse como eu sou, eu destruiria isso aqui, né? Então, eu não posso entrar, mas eu posso interagir. Eu posso pegar, né, e tocar, né? Fazer algum tipo de interação. Não posso entrar como eu sou, porque eu vou destruir tudo isso aqui, mas eu posso fazer uma interação. A mesma coisa no nosso universo. Deus é infinito e o infinito não pode abarcar o finito. Você vê isso, por exemplo, quando Paulo fala, né, lá em Atos 17, nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, onde? Nele. Ou seja, estamos dentro dele, né? Você vê um pouco disso também quando Salomão faz a inauguração do templo, faz aquela oração maravilhosa, assim: ó Senhor, sei que não habitas em casas feitas por mãos humanas, inclusive nem o céu dos céus te podem conter. Ou seja, ele está inferindo o quê? Que Deus, na verdade, está fora desse universo, né, na sua origem, mas ele interage aqui dentro, né? Até mesmo Deus diz: porventura eu não encho os céus, né? Mostra essa questão da onipresença dele. Então, tudo isso é muito interessante, por quê? Porque tudo isso implica nessa questão da criação, nessa questão do Bereshit, Bará, Elohim, Et, Hashamayim, Vet, Eretz, né? Que no princípio criou Deus, os céus e a terra. Então, faz toda essa conotação. E é interessante que Deus usa um padrão, que é o padrão do tabernáculo, né? A gente lê em Hebreus, por exemplo, que fala do tabernáculo celeste. Mas o que é o tabernáculo celeste? Qual é o primeiro tabernáculo? O primeiro tabernáculo é a própria criação, né? Se você pegar a própria criação, lembrar do tabernáculo, você tem aqui, por exemplo, não sei se dá para ver, os 3 dá para ver bem, mano. Estamos escutando. Né? Então, eu tenho aqui o que a gente chama de primeiro céu, né, na nossa perspectiva, que é o céu das aves, né? Sim. O segundo céu, perfeito, que é o céu das estrelas, e o terceiro céu, né, que é onde Deus habita, onde está o trono de Deus, que simbolicamente você tem, né, o Pátio Santo Santíssimo, né? O Santíssimo tem a arca simboliza a questão do trono. Então, perfeito, o próprio universo é uma espécie de tabernáculo. Já foi dividido dessa forma, né? E você vai ver isso depois replicado no Éden, você vai ver isso no Monte Sinai, antes de se construir o tabernáculo, você vê essas divisões em 3. Esse padrão de 3, ele percorre toda a criação. Inclusive, por exemplo, quando você pega, né, no dia de Yom Kippur, se você lembrar, o sacerdote, quando ele vai entrar nesse dia, é o único local que ele entra no Santíssimo. E, curiosamente, ele não entra com suas vestes sacerdotais normais. Ele troca as vestes, né? Ele entra todo de branco. Por que ele faz isso? Porque as vestes normais dele, se você vê as cores ali, você tem o roxo, né, o azul e o vermelho, de certa forma, entrelaçados de linho, nas vestes que ele usa, normalmente quando ele está no meio do povo e fazendo suas atividades. Quando ele vai para cá, ele tira essa estola sacerdotal, tira todas essas vestes em relação a essas cores,
e ele entra só de branco. Essas cores e o linho é o mesmo material com que é feito o véu aqui. Verdade. Né? Então, o que ele está fazendo? Verdade. Simbolicamente é o seguinte, esse véu simboliza a criação, de certa forma. Então, esse véu fala um pouco sobre a criação. Ou seja, quando o sacerdote no Yom Kippur está entrando aqui, é como se ele se despisse da criação e entrasse na área do Santíssimo. Né? Por isso que está todo de branco. Por isso que quando você tem João, que vê Jesus no santuário, né, na visão de Apocalipse, também vê ele todo de branco, como o sacerdote no dia de Yom Kippur. Por quê? Porque é a vestimenta relacionada aqui. Por isso que a gente vê essa questão do véu, isso é importante, eu vou falar daqui a pouco quando entrar no Bereshit. Claro. Por quê? Porque é como se fosse uma cortina que nos separa, né, dessa visão do mundo espiritual, digamos assim, entre aspas, né, como se fosse uma dimensão diferenciada, e aí você entende por que os céus são abertos. Por exemplo, Estevão, quando está sendo apedrejado, ele diz, os céus se abriram, né, e eu veio Jesus ao lado do poder, ou seja, o que é o céu se abrir? É você tirar a cortina, é você tirar o véu, né, o véu que esconde essa dimensão que nós estamos aqui. Então tem todo um simbolismo relacionado aqui, né, justamente relacionado a essas coisas. Por isso que Jesus, por exemplo, na sua obra da encarnação, ele precisa o quê? Ele sabe que ele precisa ter a morte expiatória. Mas para morrer, lembra? Ele tem que fazer semelhante, né? O símbolo da morte está aqui no pátio, que é o altar de bronze. É o altar de bronze. Então, né? O que ele tem que fazer? Ele tem que sair do terceiro céu, encarnar no nosso mundo, no primeiro céu, que é onde pode ocorrer a morte e é onde acontece a morte do pátio, né, no pátio. Então, todo esse simbolismo você vê das mais variadas formas. Até mesmo a questão da morte expiatória para tirar o pecado, e lembra que lá no grego, quando João diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a palavra mundo ali é cosmos, na verdade, não é só, não está falando necessariamente... Fosse para o universo mais, né? Exatamente, está falando, está tirando do tabernáculo inteiro. Verdade. Do tabernáculo celeste, porque é o que depois o autor de Hebreus, no capítulo 9, vai falar, que ele entra onde? No tabernáculo celeste, com seu próprio sangue. Ele faz o papel do sumo sacerdote no dia de Yom Kippur, e ele começa a fazer limpeza daqui para cá, né? Que é o processo que você tem. É o mesmo sentido. Por isso que esse primeiro tabernáculo aqui, e aí você começa a entender algumas coisas sobre a criação. Né? E aí eu vou entrar no tema do Bereshit, para não me estender demais. Pode falar, irmão. Vamos lá. Pode falar. Isso aí que o irmão falou é muito interessante. Eu até já gravei alguns estudos, né? Inclusive, sobre essa parte do sumo sacerdote, você vê que o sumo sacerdote, ele se vestia com essa roupa, né, que o irmão falou, quando ele estava a vestimenta normal de todos os dias, e quando ele tinha que fazer o trabalho no Santo dos Santos, vamos dizer assim, ele tirava aquelas vestes normais e colocava aquela veste de linho, né? Então você vê que isso está tipificado também, o que na ressurreição de Cristo. Porque aquilo também vai representar o quê? Né, o corpo glorioso de Cristo, que vai chegar à destra de Deus, né? Então, isso é muito tremendo, irmão, que o irmão está falando. Até a posição dos anjos, né? Os dois anjos que são encontrados no túmulo ali, numa ponta, outra noutra ponta, simboliza a questão da arca, né? Você tem a arca, como se tivesse os dois anjos sobre a arca, falando de Jesus, que Jesus é, de certa forma, a arca, né? Dentro dele está a lei de Deus, está a autoridade, ele é o pão, né? O maná, a provisão, então tem tudo ali. Propiciatório, né? Porque o sangue escorreu nele, então... Exatamente. Tudo está nele, né? A tipologia bíblica é maravilhosa. É maravilhosa. Eu amo estudar isso. Inclusive, eu recomendo muito a questão do estudo do santuário em vários aspectos, porque no Salmo 77:13, existem várias traduções. Uma das traduções possíveis é que o caminho de Deus é o caminho do santuário. Em algumas versões você vai encontrar, o caminho de Deus é o caminho da santidade. Né? Mas o termo ali também pode ser trazido como santuário. Ou seja, se você quer entender o caminho do seu aperfeiçoamento na vida cristã, estude o santuário. Porque tem todo o processo e os objetos na mesma ordem do teu processo até alcançar o quê? O aperfeiçoamento, não só da santificação, mas você se aperfeiçoar também no amor. Né? Verdade. E porque o objetivo nessa nova aliança não é amar o próximo como a si mesmo, né? O objetivo da nova aliança é você amar o próximo como Jesus ama. Dando a vida. O amar o próximo como a si mesmo era coisa da antiga aliança. Olha, na antiga aliança era assim, você ama o próximo como a si mesmo. Só que tem um problema. O nosso amor
é um amor fajuto, né? Convenhamos. Porque às vezes nós nem nos perdoamos das coisas que nós fazemos, como é que eu vou perdoar o outro? Né? Então, se eu não me amo dessa forma, como é que eu vou amar o outro de uma forma melhor? Então, na nova aliança, isso muda. Por isso que Jesus, em João 15, fala desse mandamento agora, para amar o próximo, que ele diz assim como o Pai me amou, eu amei vocês. E agora o novo mandamento vos dou. Agora vocês se amem uns aos outros, né? Como eu vos amei. Ou seja, é o meu amor do Pai. Por isso que nós temos o Espírito Santo agora. Por quê? Porque na antiga aliança, onde não tinha o Espírito Santo, eu não tinha como aprender a amar como Deus ama, então ele não cobrou isso. Mas agora você tem o Espírito Santo, e Romanos 5,5 diz que o Espírito Santo derrama o seu amor em nossos corações, né? O amor de Deus em nossos corações. Por quê? Porque está nos ensinando a amar. E esse é o objetivo, né? Todo mundo lembra de João 3,16, né, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, mas o pessoal esquece de 1 João 3,16, né? Porque lá em João 15, Jesus fala assim, olha, ninguém tem amor maior do que este, de dar a vida pelos seus irmãos, pelos seus amigos, como ele está colocando lá, né? Então, esse é o maior amor, de certa forma, que está colocando. É um amor, né, que ele, inclusive, está executando para os discípulos e para toda a humanidade. E 1 Pedro 3,16, desculpa, 1 João 3,16 fala, né, que o amor de Deus é conhecido por meio da morte de Cristo, mas agora diz assim, e agora nós somos, né, inferidos, somos, digamos, colocados de uma maneira tal que devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Ou seja, devemos fazer o quê? Devemos fazer o que João 15, Jesus está dizendo, ninguém tem amor maior do que esse. Se necessário, dê a vida pelo seu irmão. Você vê que então, esse amor é um amor que pensa mais no próximo do que em si mesmo. Exatamente o que você falou, né? Você deve amar o seu próximo como a si mesmo, perfeito. Mas quando você ama mais o próximo como a si mesmo... Como Jesus ama. Você daria a sua vida pelo próximo, assim como Jesus deu a vida por nós, né? Então, quando você ama Deus, você vê que, se o irmão estudar a história da igreja como um todo, né? Se o irmão estudar os apóstolos, enfim, os discípulos que realmente amavam Deus, eles têm esse amor. Por quê? Porque eles davam sua vida pelo evangelho, eles davam sua vida para o Cristo, como testemunho, né? E, consequentemente, eles estavam testemunhando para que outras pessoas pudessem escutar aquela mensagem, elas também fossem salvas, né? Então, na verdade, a pessoa, ela dá sua vida por quê? Porque ela vai enfrentar este mundo para levar essa mensagem também. Então, você vê, Paulo, ele arriscava a própria vida para que outras pessoas pudessem ter a chance de receber essa mensagem. Né? Então, ele estava dando a sua vida próxima, até que chegou o momento que, de fato, ele entregou a sua vida como um sacrifício diante de Deus, né? Isso é tremendo. Isso que o irmão falou é tremendo, irmão, né? E é interessante a gente ter esse tipo de percepção, porque, por exemplo, quantos pecados Jesus perdoou? Alguns pecados? Não, todos, né? Se nós temos que amar o próximo como Jesus ama, então você não tem motivo para ficar irado com o seu irmão. Sim, verdade. Para odiar o seu irmão. Por isso que João fala, né? Se você diz que permanece nele, mas odeia o seu irmão, você está vivendo uma mentira. Você é um assassino, ele fala. Você está vivendo uma mentira. Você vai ser como Caim, né? Que não amou o seu irmão, mas foi assassino. Perfeito. Isso é interessante essa questão do aperfeiçoamento. Mas vamos voltar para Bereshit. Vamos para Bereshit, senão a gente vai. Vamos lá. Pode falar, irmão. Olha como tem coisa interessante aqui. Entenda o seguinte, Isaías, quando você pega Isaías, por exemplo, Isaías 45:7, tem uma coisa muito curiosa. Deus fala assim, eu formo a luz e crio as trevas. Né? Então você tem... por que ele não fala eu crio a luz e crio as trevas? Por que ele falou eu formo a luz e crio as trevas? Você vê que ele usa o termo bará para as trevas e ele está falando sobre a luz como algo que já existe. Bem, aí você lembra que o próprio texto também fala no Novo Testamento que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então, por exemplo, antes da criação, se eu pudesse ver esse local da existência de Deus, né, antes do universo ser criado, você veria o quê? Veria luz em tudo que é lugar. Não teria um ponto sem luz. Não existiria trevas. Mas Deus vai decidir o quê? Criar. Ele decide criar seres. Por que ele decide criar? Tem várias questões, não vou entrar no mérito, mas, resumindo, é pela sua bondade. A bondade de Deus é tamanha que ela extravasa nele. Né? E como extravasa nele, ele precisa criar. É algo que o compele pela sua bondade e sua graça. Só que na hora de criar, tem um problema. Deus é perfeito.
Na verdade, ele é o único ser perfeito. Pelos seus próprios atributos de ser um ser incriado, de ser infinito, de ter, né, onipotência, onipresença, onisciência. Então, seus atributos lhe denotam essa omniperfeição, digamos assim, essa toda plena perfeição. Uhum. Mas quando ele vai criar esse universo, e vai criar seres criados, por definição, não são perfeitos como Deus é. Ou seja, seres criados podem errar. Não quer dizer que vão errar. Entenda o seguinte, quando Deus cria o ser humano, o texto diz que ele foi criado perfeito. Quando Deus cria o querubim ungido, por exemplo, de Ezequiel 28, o texto deixa bem claro, perfeito eras no dia em que foste criado. Por quê? Por que Deus diz isso? Porque ele está criando a partir dele. E ele está criando seres para se relacionar. Como ele vai se relacionar com esses seres? Ele é um ser infinito. A primeira coisa, quando ele cria esse universo, né, digamos, quando ele engravida desse universo, simbolicamente falando, ele está tirando o quê? O espaço dessa luz. E quando ele tira esse espaço dessa luz, automaticamente, quando eu tenho ausência de luz, automaticamente eu tenho trevas. Então, essas trevas são criadas por causa desse universo, desses seres que vão ser criados ali. E você veja que no texto em Gênesis 1:3, que fala haja, que traduzido como haja luz, não é no sentido de criar a luz, ele está dizendo luz seja aqui. É como se ele abrisse esse espaço vazio e pegasse da sua luz e desse uma forma para ela, disse assim, né, essa luz brilha aqui. E aí é onde você tem toda essa explosão de matéria que nós conhecemos, mas não no sentido que a física coloca como Big Bang, mas uma coisa muito mais superior, até porque tem questões muito mais sublimes aí. Mas isso denota o quê? Uma separação entre luz e trevas. Você vai ver o quê? Uma dicotomia nesse universo. Sempre uma dicotomia. Por isso que Deus, quando começa o universo, começa com a letra Beit, que vale 2. É a segunda letra. Muita gente pergunta por que Deus não começou com a primeira letra? Porque a primeira letra é a letra Aleph, né? Por que não começou com o Aleph? Já que o Aleph vale 1, e o Aleph, de certa forma, aponta para Deus, né? Porque o nome de Deus, né? Yud, Rei, Vav, Rei, né? O tetragrama sagrado, que vale 10, 5, 6, 5, isso aqui dá 26, certo? O Yud, desculpa, o Aleph é um Yud com 2 Yuds, 10, 10, que também dá 26. Então você tem um vínculo direto do Aleph com o nome de Deus. E aí a pergunta é, por que Deus não começou com a primeira letra, que aponta para ele, né, e começou o universo com a segunda letra? Justamente por isso. Né? Em primeiro lugar, para mostrar que esse universo que nós vivemos é um universo de dicotomia. Você sempre vai ter duas escolhas. Ou luz ou trevas, ou bem ou mal, ou Jacó ou Esaú, ou Isaac ou Ismael, ou Sara ou Agar, né? Ou Saul ou Davi. Você vê essa dicotomia em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia está relacionada essa dicotomia. Porque não tem muro, né? Não tem terceira via. O muro, como já dizem, pertence a Satanás, né? Exatamente. É uma brincadeira que o pessoal coloca, mas é uma verdade, né? Não existe nada em cima do muro. É uma realidade. Por isso que ele começa com a letra Beit. E ele começa também com duas letrinhas aqui fundamentais. Beit e Rosh, que dá bar. Né? Isso aqui é bar. Bar as pessoas vão lembrar. Né? Você tem bar mitzvah. Bar mitzvah fala do quê? Filho do mandamento. Bar é filho. Então o que ele está dizendo? Ele começa o universo com quem? Com o filho. Por que ele começa a criação com o filho? Por isso que a gente vai aqui inferir aquilo que nós vimos lá que a gente conversou, inclusive, sobre Colossenses 1:15 a 18, né? Que ele é o primogênito da criação, depois o primogênito entre os mortos, para quem tudo tenha primazia. Por que Deus começa pelo Filho, e tudo é feito por Ele, para Ele e por meio dele? Né? Pelo seguinte, por um simples motivo. Lei das primícias. Romanos 11:16. Se as primícias são santas, toda a massa o é. Ou seja, Deus está criando algo. Deus está criando um universo. Quando ele vai criar um universo, ele vai aplicar o quê? O seu próprio princípio. O princípio das primícias vai de Gênesis a Apocalipse. Você vai ver isso direto, né, nos textos. E ele está começando o universo e ele santifica o universo. Como é que você santifica o universo? Com as primícias santas. Quem é a primícia santa? O Filho. Isso aqui já denota uma coisa, a deidade do Filho.
Por que isso denota a deidade do Filho? Porque o Filho, lembra, o universo é aquele princípio da criação, onde o tempo e o espaço vão começar, e as outras dimensões, inclusive a dimensão espiritual do terceiro céu, que nós chamamos de terceiro céu, né? Ela está dentro desse universo, esse universo é finito, porque lembra, onde Deus habita fora desse universo, só ele existe, né? Nada mais pode existir lá, porque lá é o local da existência, então se eu existisse lá, eu também seria como ele, sem princípio, sem fim, mas eu não sou, eu fui criado, os anjos foram criados, então nem anjos tem lá, lá só Deus, ninguém mais. Mas no momento ele decide o quê? Criar. Quando ele cria por quem? Por meio do Filho. Uhum. Ou seja, o Filho, lembra? Provérbios 8 fala que a sabedoria, que é um codinome para o Filho, de certa forma, né? Está falando que ele estava arquitetando as coisas antes da criação. Ele foi o seu arquiteto, né? Então tudo foi feito por ele e por meio dele. Ou seja, ele está fora também desse universo. Se ele está fora, ele é Deus. Não tem nem o que discutir. Porque ele também é infinito nesse sentido. Porque ele estava no Pai, né? E aí, inclusive, se utiliza muito Provérbios 8 para falar contra a deidade de Cristo, né? Quando você vê que ali em Provérbios 8 não tem nada a ver com isso, né? Inclusive as palavras utilizadas ali para falar de Cristo, que diz que nasceu, que foi gerado, você vê que dentro delas, nas raízes dessas palavras, você vai ver o sentido de ser flagelado, torturado, né? Então é como se Deus estivesse manifestando o Filho que estava em si ali. Eu vejo naquela parte ali. Ou seja, o Filho estava no Pai e de uma certa forma se manifestou também. E aí você vai completar lá com João 1, né? Que diz que o verbo era Deus, estava com Deus, etc, etc. Mas perfeito. Inclusive é interessante, se você reparar no Bereshit, o próprio termo bará, né? Que é o termo criou, traduzido como criou em Gênesis, né? Bereshit, bará, Elohim. Você vai ver aqui, ó. Bará está dentro de Bereshit. Verdade. Nós acabamos de ver o quê? Que bará aqui é filho, certo? E nós vimos o quê? Que o Aleph é uma das letras que apontam para quem? Para Deus. Para Deus. Ou seja, seria o número 26, né? Criar, o termo bará, o termo criar, na sua etimologia, né? É como se dissesse, aponta para quem? Para o Filho de Deus. Ou seja, quem cria é o Filho de Deus. Cada vez que você vê Deus criando algo, aponta para o Filho. Não é à toa que Colossenses 1, 15 a 18 vai falar que tudo foi feito por ele, né? E nada do que foi feito sem ele se fez. Então você tem essa questão já aqui, né? Você tem bará, inclusive você pode pegar dois termos aqui, bará, e você tem shit. Bará é criar, e shit, gente, também pode ser vestes. Vestimentas. Ou seja, o que Deus está fazendo? É como se Deus estivesse, no princípio, criando para ele o quê? Vestes. Ele está criando vestimentas para si. Lembra que ele estende os céus como uma cortina? Sim. Lembra que a criação, a própria criação, a gente falou do tabernáculo, entre o segundo céu e o terceiro céu, onde Deus habita, há uma cortina, havia um véu, né? É como se fosse o que essa cortina que separa, né? Esses locais todos são estendidos. Então eu tenho aqui essa criação dessas vestes, dessas dimensões, digamos assim, que são depois, em alguns momentos, abertas. É como se ele abrisse os céus, né? Ele abre as dimensões que não nos são perceptíveis, que estão distantes da nossa percepção. Então, eu tenho mais uma inferência aqui. Na verdade, eu tenho várias aqui. Se você observar também, você tem os termos aqui, ó. Beri, Berit, isso aqui é aliança. Berit. Berit Hadashah, né? Vai dar, Berit, nova aliança, Berit Hadashah. E aqui eu tenho Esh, que é fogo. É como se dissesse, a criação do universo é uma aliança de fogo. Eu estou fazendo uma aliança de fogo. E você vê isso, de certa forma, bem claro, quando você vê em Gênesis 15, quando ele faz aliança com Abraão, e aí ele bota as metades dos animais, né, mais os pássaros ali, né? E quem passa pelo meio é uma tocha de fogo, como fogo, né? Abraão não passa, por motivos óbvios, né? Porque só Deus é perfeito, só Deus tem condições de cumprir a aliança. Então ele diz assim, não se preocupa que eu cumpro a aliança, né? Então ele faz essa aliança, que é uma aliança de fogo. Essa questão, inclusive, que a gente está falando das primícias agora, que até ia falar, por que você tem, por exemplo,
Sara, ela é estéril. Rebeca é estéril. Raquel é estéril. E Lia também é estéril. A nossa tradução de Gênesis 29, 31 não facilita, porque o texto na nossa tradução muitas vezes é assim, vendo Deus que Lia era desprezada, fê-la fecunda. Né? Enquanto Raquel permanece estéril. Só que se você pegar no hebraico, você vai ver o seguinte, vendo Deus que Lia era desprezada, abriu-lhe a madre. Uhum. Se você ler o texto, abriu-lhe a madre. Se Deus abriu a madre de Lia, é porque a madre de Lia antes era fechada. E por que isso é importante? Por que Deus abre a madre de Sara? Por que Deus abre a madre de Rebeca? Por que Deus abre a madre de Lia e depois vai abrir a madre de Raquel? Porque todas essas matriarcas são estéreis. Porque existe uma lei, um princípio. Né? Êxodo 13 vai falar disso. Né? As primícias dos homens são consagradas ao Senhor. Tudo que abrir a madre, ele diz assim, tudo que abre a madre é meu. Ou seja, tudo que abre a madre é separado para mim, é santificado para mim. Ele está fazendo uma aliança de fogo com Abraão. Por que tem que ser de Sara? Porque a aliança com Sara, né, denota o quê? Uma primícia. E Deus vai abrir a madre de Sara, porque tudo que sai de Sara é santificado a ele. Tudo que sai da madre de Rebeca é santificado a ele. E a mesma coisa de Lia e Raquel, que são as esposas de Jacó. As servas, claro, contam para as esposas, né? Não são necessariamente esposas de Jacó, mas contam os filhos para ela. Né? E o texto daí não entra no detalhe sobre as servas de Lia e de Raquel, mas a regra vale. Né? Ou seja, as primícias ali são santas por quê? Porque ele está criando uma nação santa para si. Né? Onde vai encarnar depois Cristo. Essa expressão primícia, é interessante isso que o irmão está falando. Você vê que essas mulheres, elas eram estéreis, eu entendo por alguns motivos também, porque primeiro, você vê que Deus estava querendo mostrar nessas mulheres os filhos da promessa, né? Por exemplo, sim, você vê que Sara, ela vai ter uma relação com Rebeca, vai ter uma relação com, né, com outras mulheres que você vai ver no Novo Testamento, que elas eram estéreis. E essas mulheres sendo estéreis, elas vão dar o quê? Vão gerar filhos. Ali vai nascer filhos delas. E vai ser sempre de uma forma miraculosa. Né? Então, você vê que quando essas mulheres elas têm filhos, né, você vê Sara, ela não podia ter filho, mas Abraão, crendo na promessa, recebeu Isaac. E Isaac vai ser o primogênito de Sara, vamos dizer assim. Sim. Então, isso estava mostrando o quê? Essa questão da primogenitura. Então, quando você vê a expressão primícias, né, ela vai ser aplicada, claro que na Bíblia, sim, a primícias ela é aplicada a coisas relacionadas ao campo, mas é um equivalente para quê? Para primogênito. Então, primogênito, primícia, está tudo associado. Então, Deus dizia que deveria se dar o quê? A primícia dos frutos da terra, a primícia das sementes deveria ser consagrada a ele, né? Os primogênitos dos animais, né? Então, isso é muito tremendo, irmão, porque a gente vê que Deus ele já estava mostrando até sobre nós. A Bíblia vai dizer que nós somos como primogênitos arrolados no céu, lembra disso? Você vai ver quem eu vou mostrar aqui que a igreja está aqui. Com certeza. E só para finalizar, você vai ver que, por exemplo, lá em Apocalipse, você vai ver que os 144 mil vão ser chamados de primícias, né? Então, é tudo uma correlação de coisas. Tremendo isso que você falou, irmão. Pode passar para nós. Um dos motivos também, porque lembra quando você lê 2 Coríntios 5, 19, se não me engano, ou 5, 17, não me lembro agora, em que em Cristo foram feitas, né, tudo se fez novo, né? Foi feito nova criação. Se você pegar a tradução, você pode traduzir como, né, nova criação. Por isso que ele é o primogênito dentre os mortos. Por quê? Porque está recriando, é como se ele recriasse o universo. Tem uma questão que eu faço uma etimologia do estudo sobre a graça, e a próprio termo graça denota isso em vários aspectos, mas não dá para entrar agora aqui nessa questão. Mas o homem no Éden sai da graça, né? Porque sim, o universo é um ambiente de graça. A criação é uma atitude de graça. E a graça envolve essa questão do ambiente. Então, o homem, quando sai da graça, você precisa de um novo evento de graça, um novo evento de criação, para trazer o homem, e aí o homem que aceita Cristo, por quê? Porque só tem que passar por ele, só que essa nova criação tem que ser feita por meio de Cristo. De novo, por quê? Pelo mesmo motivo, pelas primícias. Assim como na primeira criação, você tem as primícias santas, e Jesus é a primícia santa, por isso que ele é chamado em Colossenses 1,15 como o primogênito da criação, por isso que quando ele morre e ressuscita, tudo se fez novo por meio dele. É como se ele criasse uma nova criação
E nessa nova criação, também ele é a primícia santa. Ou seja, ele santificou não só a primeira, mas santificou essa segunda, né, a partir disso. Ele é a nossa arca para a destruição que vem pelo fogo. Porque a primeira destruição que veio por água, né, simbolicamente, que também a arca era Cristo, né, onde Noé é salvo, e Noé são 8 pessoas que são salvas, 8 é símbolo de novos começos. Então, você tem essa destruição pela água, mas a gente sabe que tem uma destruição pelo fogo, e nessa destruição pelo fogo que virá, de certa forma, simbolicamente, nós estamos na arca que é Cristo, que é nessa nova criação. Então, estamos tranquilos nele, seguros nele. Essa nova criação ainda, claro, não se manifestou completamente, mas ela vai se manifestar, né? E aí, aqui, lembra, Deus está criando esse universo, está criando, mostrando que é um universo de uma dicotomia, que vai ter que ter uma escolha, né? Não tem como ficar em cima do muro. Está mostrando que ele está criando esse universo por meio do Filho, né, para santificar todo o universo, e tudo é feito por meio do Filho, sem ele nada do que foi feito sem ele, né, se fez. Amém. Está mostrando que ele está criando vestes, está mostrando que ele está criando aqui uma aliança de fogo, tem mais coisas, eu vou pular algumas delas, e vou direto a um ponto aqui, ó. Se você olhar também, você tem aqui Bat, você tem aqui, né, Re, e você tem aqui Shi, que está relacionado ao quê? Bat. Assim como tem o Bar Mitzvah, existe o Bat Mitzvah. É a filha, né? Que foi criado recentemente. Isso aqui é filha. Lembra Reuben? Quando você pega o primeiro filho de Jacó, Reuben. Ben é filho, Re é veja. Aí o Vav ali funciona como se fosse um plural, de certa forma. Por isso que é traduzido muitas vezes como veja, um filho, ou eis o filho, né? Então está relacionado a ver, a veja. E Shai está relacionado aqui a presente. Deus está dizendo o seguinte: filha, veja um presente. A criação é um presente. É um presente para quê? Não é a criação o presente. A criação é um presente para você relacionar com o presente verdadeiro, que é o próprio Deus. É como se dissesse assim: eu criei um ambiente com esses seres para eu me relacionar com eles. O presente para eles, como eles não podem habitar onde eu existo, mas eu criei um ambiente onde eles podem existir, né? E lá nesse ambiente é onde eu vou manifestar. Eu sou o presente. O Filho é o presente. O próprio Deus é o presente. E aí que tem uma coisa curiosa, porque isso aqui é hebraico moderno, né? Isso aqui é hebraico moderno. O hebraico, na verdade, né? O proto-hebraico, o proto-semítico do tempo de Abraão não é assim, né? Isso aqui é depois do exílio. Você tem depois um hebraico ainda por volta do ano 1000, né, que é acho que é o proto-hebraico, na verdade, depois você tem o proto-semítico. Mas o tempo, por exemplo, de Moisés, quando ele escreve... Né, era aquele hebraico com símbolos, né? Aquele que são pictogramas. Pictogramas, imagens, pictogramas. E Beit, o pictograma do Beit, né, é esse aqui. Uma tenda, uma tenda. E o pictograma do Tavi é uma cruz. É uma cruz. Uhum. A tenda é o símbolo de uma casa, onde você tem o lado masculino e o feminino, né, que é mais reservado. Mas hoje, qual é o símbolo de uma casa? Né? A gente faz assim o símbolo de uma casa. Eu não sou uma casa. Uma casa, né? Então, o que é filha? Filha é uma casa com uma cruz. O que é isso? Igreja. O que ele está dizendo? Igreja, veja um presente. Lá. Por isso que Isaías 46, 9, 10 diz assim: você quer ver como é que é o fim? Olha o princípio. Olha para o princípio que você enxerga. Por vários aspectos, né? Olha o princípio. No princípio, já diz muita coisa. É onde Paulo entende a questão de Colossenses, que vê que ele é o primogênito da criação, que tudo foi feito por ele, que nada foi feito sem ele se fez. Fala do Filho, né? Fala desse propósito da igreja, né? Relacionada para se relacionar com o Filho, para se relacionar com o próprio Deus. Então, você tem toda essa relação escondida aqui e outras muito mais. Eu estou pulando algumas coisas. Por exemplo, essa palavrinha aqui, gente, isso aqui, lembra? Cada letra tem um valor. Uhum. Então, se eu somar os valores disso tudo aqui, ó, isso aqui dá 913. Tá? Aí você olha para mim e diz assim: e eu queco com isso? O que tem a ver que dá 913? Olha que coisa curiosa. Se eu somar os algarismos, 9 mais 1 mais 3, isso aqui dá 13. Perfeito. Tá?
É como se eu pegasse a essência desse termo. Estou pegando a essência do termo. 13. 13, gente, não é um número por acaso. E não é um número do azar também. Né? Apesar que existe uma dicotomia em relação ao 13 em vários aspectos, mas 13 é o valor da palavra amor, em hebraico, ahavá. Também é o valor da palavra errad, que é o Deus um. Né? Fala do um, no sentido da unidade. Não um sozinho, que é Yahid. Um absoluto. O Yahid, que é um absoluto, mas o errad é o um, né, de um composto, assim como, né, Gênesis 2, 24, que fala do casamento, né, vai se unir o homem e a mulher e serão... Cacho de uva, que é errado também, né? Isso, serão errados. De errado. E aí, esse 13, gente, lembra, o valor do nome de Deus é 26. Certo? Uhum. Nada disso é por acaso na Bíblia. Amor é 13. Então, o que isso diz? Para nós amarmos uns aos outros, não é? Então, quando eu amo o meu irmão Israel e o irmão Israel me ama, eu tenho o quê? 13 ahavá, mais 13 ahavá, que dá 26. Aponta para quem? Deus. Quando você ama o próximo e o próximo te ama, é como se Deus estivesse presente. Porque aponta para o nome de Deus, Yud Rei Vav Rei. E quando você ama o Deus um, quando eu amo 13, ahavá, o Deus errad, um, que também vale 13. Novamente, 26. Também fala do amor perfeito do próprio Deus. Então, isso é o simbolismo. O que Deus está dizendo? Ele está dizendo que, no princípio, a criação, né, ele ama essa criação. Essa criação foi feita pelo Deus um com amor. E o que ele ama? Aí a gente pode descer mais um nível aqui. Porque 1 mais 3 é 4. 4 fala da Terra, do mundo, os 4 cantos da Terra, né? Fala desse plano que nós vivemos aqui. Ou seja, Deus, no princípio, amou o mundo. O Deus um que se manifesta em modo triplo, né? Tem essa manifestação trina. Então, tudo isso aqui, gente, está aqui. Se eu quero saber como termina nesse casamento que a gente está vendo aqui. Né? Tem todo um simbolismo para isso. Assim como no próprio Gênesis capítulo 1, no princípio, fala da própria criação, né? Os 7 dias falam das 7 dispensações milenares, dos 7 milênios. Né? Então, sim, tem todo esse... Você consegue até ver ali a criação do Sol, da Lua, no quarto dia. E tudo, sendo que Deus separa a luz das trevas no primeiro dia, mas ele vai fazer a criação do Sol no quarto, né? Então, você vê que tinha coisas mais sublimes sendo faladas ali. Isso é tremendo. Não, e até a volta de Cristo, as duas vindas de Cristo estão em Gênesis 1. Quer ver? Sim. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Pode compartilhar, irmão. Pode falar aí. Esse assunto é tão legal, irmão, que a gente nem vê passar o tempo assim, né? Mas muito, muito legal, irmão. A gente vamos marcar mais vezes aí para a gente falar mais sobre isso. Tem muita coisa legal para falar. Tem sim, irmão. Quando você pega, por exemplo, eu vou botar aqui na tela. Ó, pode mostrar para nós, irmão. Você está colocando aí? Tá. Sim, tá vendo aí? Eu não estou acompanhando aqui, estou meio cego, então se você está vendo, tá bom. Está aparecendo aqui Hebreus 3, 6, 4, 13, descanso para... eu peguei de um curso, tá? Esquece Hebreus ali, que é um curso de Hebreus que eu dou, e aí tem uma parte que eu vou falar sobre essa questão da criação. Você vai ver aqui, ó, em hebraico tá Bereshit, Bará, Elohim, Et, Hashamayim, Vet-Eretz. O hebraico se lê, lembra que se lê da direita para a esquerda, tá, gente? Claro. É diferente do português, que é da esquerda para a direita. Então, a primeira palavrinha ali é Bereshit, a segunda Bará, a terceira Elohim, a quarta Et, a quinta Hashamayim, né? A sexta Vet, e a última ali Eretz, né? Então, você tem 7 palavras, não por acaso. Gênesis 1 são 7 palavras, 28 letras, que também é múltiplo de 7, né? Então, você tem todo esse simbolismo, 4 vezes 7, 28. Mais uma vez, a questão do número 4 aí. E aí, nós temos uma coisa interessante. A gente já viu aqui, né? É como se cada palavrinha dessa também tivesse relacionada aos dias da criação também. Né? Fala um pouco sobre os dias da criação. Justamente no 4. Milênios, né? Justamente no 4 você vê o Et, né? O Et, exatamente. O Aleph e o Tav, o primeiro e o último, né? O princípio e o fim. Né? Em grego falaria o alfa e o ômega. Que é equivalente. Como a gente está no hebraico, a gente fala do Aleph Tav, e Aleph Tav, né? É como se fosse o animal, né? O touro do sacrifício na cruz, ou o próprio Deus na cruz, né? Por isso que você vê aquele simbolismo
do nome na cruz lá, que depois os fariseus pedem para mudar. Não, muda o nome do que você escreveu, e aí ele diz, não, o que escrevi, né? E a gente conhece como, em latim, o INRI, mas... Inclusive, fazendo parênteses, que o irmão, talvez, eu não sei se o irmão deve conhecer, claro, né? Mas quando você pega o nome de Jesus lá na cruz, não sei se você já viu o acróstico que dá lá. Sim, Yud Rei Vav Rei. Isso é tremendo. Isso Rei, ou seja, é Deus na cruz, literalmente. Exatamente. E quando você pega o Aleph e o Tav aí, você vai ver que nos pictogramas, o Aleph é um boi, né? Isso. E o Tav é uma cruz, então você vê um boi na cruz. E o boi, ele era apresentado, né? O cordeiro, enfim, o boi, eles eram apresentados... O boi é o animal do sacerdote no Yom Kippur. Né? Sim, bezerro, exatamente. Né? Ele ia ser apresentado como um sacrifício. Então você vê um Aleph, um touro, um boi, nessa cruz que está aparecendo no Tav. Isso é interessante também. Ele é só sacrifício na cruz. Então isso aponta para Jesus, né? Ele é o Aleph Tav. Ele é esse termo que não tem tradução no hebraico. Né? Isso não tem tradução. Ele é tratado como um objeto direto. Uhum. Mas ele é um codinome, digamos assim, para o próprio Cristo. Ele é o primeiro e o último. E se você reparar, ele aparece no quarto, mas ele também aparece no sexto. Veja que ele aparece no quarto e ele aparece na sexta letra, porque esse Vav ali, ele funciona como se fosse um E, né? Uhum. Que vem o Hashamayim, que é os céus, e a terra, né? E aí tem esse Vet Eretz. Então você tem o quê? Você tem o Aleph Tav aparecendo duas vezes. O Aleph Tav, que aponta para Jesus, ele aparece quando? No quarto milênio e no sexto milênio. Né? É interessante que ele cumpre exatamente... agora deixa eu voltar para a minha tela normal. Claro. Deixa eu ver. Eu acho que é aqui. Eu vou apertar aqui. Deixa eu compartilhar aqui, peraí. Aí. Eu tenho que dar um top sharing. Aqui já saiu. Aqui. Então, o que acontece? Você tem essa questão dele aparecendo no quarto e no sexto dia, ou seja, o próprio texto, indiretamente, Gênesis 1:1, já aponta das duas vindas de Cristo. Né? Não é à toa que Isaías 46, 9 e 10 já fala sobre isso, né? Eu sou Deus e não há outro, eu determino o fim, no princípio, né? Já defini tudo lá no capítulo 1, está tudo no princípio, está tudo em Gênesis 1:1, já está tudo codificado lá dentro. E é interessante que Jesus vem realmente no finalzinho do quarto milênio, quando você pega a forma como Deus conta o tempo no seu Kairos, porque ele está cumprindo o padrão do Cordeiro Pascal, não só no dia 4, né? Ele está cumprindo na história da humanidade. Porque quando você pega essa questão da criação, em que você tem os 7 dias, né? Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Né? Você tem os 7 dias da criação. E aí você tem o padrão do Cordeiro Pascal de Êxodo 12. E Êxodo 12 fala o seguinte, que no dia 10, você escolhe o cordeiro. Uhum. Né? Então, dia 10, você escolhe o cordeiro. Muito bem. Esse é o dia 10. Aí o texto diz assim, você vai guardar esse cordeiro com você até o dia 14. E no cair da tarde, né, no entardecer, ou seja, no crepúsculo da tarde, você vai imolar esse cordeiro. Crepúsculo da tarde, para quem conhece bem o hebraico, sabe que é o pôr do sol, né? Relacionado ao pôr do sol. E pôr do sol é virada do dia. Então, está dizendo, na virada do dia 14 para o dia 15, esse cordeiro é morto. Bem, o que eu tenho aqui? Eu tenho dia 11, dia 12, dia 13, dia 14, dia 15. A virada aqui é a cruz de Cristo. Por quê? Porque o cordeiro foi escolhido antes da criação do mundo. Lembra? Uhum. Pedro fala o cordeiro conhecido antes da criação do mundo, e Apocalipse diz o cordeiro que foi morto desde a criação. Por quê? Porque esse cordeiro, quando está escolhido, quando é que ele escolhia no dia 10? De manhã, de tarde? Não tinha horário. Ele só tinha que escolher no dia 10, ou seja, no dia antes da criação, simbolicamente falando. Né? Por quê? Porque esse cordeiro vai ficar esperando até o quarto dia. Por isso que Jesus vem e encarna no finalzinho do quarto milênio aqui. Né? Por quê? Porque quando ele vai morrer, ele não está cumprindo só o padrão do Cordeiro Pascal no dia da Páscoa, na festa da Páscoa, ele está cumprindo o padrão do Cordeiro Pascal na história da criação. Né? Então, é magnífico quando você olha. E onde está isso já? Isso já está desde Gênesis 1, isso já está lá atrás. E tem muito mais coisa. A própria... Não sei se dá para falar sobre a questão da serpente de bronze. Pode falar, irmão. Você fica à vontade aí. Fica à vontade, irmão. Pode falar bastante coisa.
Quando você pega, por exemplo, a serpente de bronze, né, que está lá em Números 21, 8, 9, que Jesus vai usar depois, lá em João 3, né, e ele vai falar sobre essa questão dessa serpente. Quando você pega o termo em hebraico, de serpente de bronze, deixa eu botar aqui, isso aqui em hebraico, né, você tem um termo que é nahash, tá, para serpente. Tá? Nahash. Nahash, vou botar aqui como serpente. Eu ia desenhar uma serpente, mas eu sou péssimo para desenhar serpentes. Não gosto muito delas. Né? E ele fala o seguinte, você vai pegar uma serpente e você vai fazer uma serpente de bronze. E é curioso ele falar sobre serpente de bronze, porque é estranho eles pegar e citar essa serpente que vai ser colocada numa haste. Serpente é um simbolismo para o pecado. Né? Você fala do pecado também. E ele fala, essa serpente tem que ser de bronze. E bronze, né? Aqui é nahash e bronze. Você acrescenta um tav, fica nerochet. Né? Nerochet. Nerochet é uma coisa curiosa. Porque Deus já está dizendo no próprio termo, e Jesus depois vai usar isso depois, porque Jesus é o Messias, né? É o Mashiach. Né? Então, se Jesus é o Messias, você também tem um outro termo, que eu vou botar aqui, o vínculo, né? Tem que botar, senão fica estranho. Né? Que daí Mashiach tem a ver com essa questão, já vou mostrar por quê. Né? Jesus é o Messias, o Mashiach, no caso, o Mashiach. Então, você tem esse simbolismo aqui dos dois, porque, lembra, o Tav era um pictograma. O pictograma é da cruz. Ou seja, como é que Deus trata o pecado? Ele pega o pecado e coloca na cruz. Por isso que bronze é símbolo de juízo. Por isso que no pátio do tabernáculo você tem tudo de bronze. Os elementos principais são objetos, o altar de bronze, né, a bacia de bronze, vários outros elementos de bronze, porque fala do simbolismo do juízo ser aplicado sobre o pecado. Então ele está dizendo o seguinte, o que eu vou fazer com o pecado? Eu vou pegar o pecado e eu vou jogar numa cruz. Só que Cristo está dizendo o seguinte, assim como a serpente foi colocada naquela haste, eu agora vou fazer esse papel, eu vou ser levantado e vou atrair todos para mim. Né? Por que ele fala isso? Porque, primeiro, lembra que cada letra tem um valor. Né? Então, aqui eu tenho essa questão do Nun, né? Que é Nahash. Eu tenho essa questão do Het, que é a segunda letrinha ali, e o Shin. Né? O Shin vale 300, né? O Nun vale 50, e o Het aqui vale 8. Então, eu tenho aqui, ó, 300, 8 e 50. Isso aqui vai me dar 358. Quando você pega Mashiach, né, você tem 40, 300, 8 e 10. Quando você soma, 358. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte, eu vou ser feito pecado, porque ele vai substituir aqui a serpente, e diz assim, e eu vou para a cruz. Simbolicamente falando. Então, isso está onde? Isso está escondido no próprio corpo do texto. É como se Deus dissesse, eu não vou só mostrar isso literalmente, eu não só vou pegar e desvendar isso literalmente lá, através, né, de João ou de outros autores. Não, eu vou mostrar isso, depois se vocês pesquisarem direitinho, vocês vão descobrir isso está na entranha do texto. Como eu trato com o pecado, como eu trato a oferta, por exemplo, Hatat, por exemplo, né? Você tem essa mesma questão, o Hatá, que fala a palavra para pecado, né? Literalmente, Hatá, né? E você tem a oferta pelo pecado, é Hatat, ou seja, com Tav no final, ou seja, eu estou pegando o pecado e jogando ele na cruz de novo, né? Na oferta pelo pecado. Então tem todo um simbolismo aí relacionado. Irmão, só um detalhe que às vezes as pessoas elas ficam com dúvida, é que o que acontece, você está dando valor para as letras, né? Esses valores das letras, que antigamente os próprios judeus, hebreus, eles utilizavam letras para números. Então, por exemplo, você vai pegar a primeira letra, vai ser o número 1. Se você pegar o beit, vai ser o número 2. Então, por isso que tem uma equivalência, tem um número nessas Deixa eu explicar uma coisa importante sobre isso. Pode explicar. Essa questão da gematria, isso tem um nome técnico chamado gematria. Ela, nos tempos atuais, por causa da percepção dos judeus em vários aspectos, né, isso foi meio deturpado. Por quê? Porque eles tiraram isso da Bíblia e levaram para tudo. Então, se você encontra, por exemplo, um judeu, ortodoxo principalmente, Cabala, né? Cabalístico,
né? Ele vai perguntar qual é o teu nome, ele vai analisar o teu nome pelos valores das letras, ele vai analisar o nome da tua loja, ele vai mistificar tudo. Sim. A guimatria não foi feita para isso. A guimatria, ela tem valor no texto. Por isso que eu sempre, quando eu estudo, a minha âncora é o texto, é a palavra. Eu leio vários livros, inclusive livros, né, que não são da Bíblia, relacionados com Enoque e outros, mas a minha âncora sempre está na palavra. Porque se eu tirar a minha âncora da palavra, eu costumo dizer o seguinte: se você tirou a âncora da palavra, você corre o risco de naufragar nos recifes da loucura ou da tolice, né? Então, eu já vi bastante. Muito. Então tem que cuidar muito com isso. Isso funciona bem aonde? No próprio texto bíblico, não fora dele. Segunda coisa curiosa, como essas coisas são interessantes. Para mostrar que, como Deus se revela das mais variadas formas, lembra o seguinte: a numeração atribuída aos valores das letras só vai acontecer, a exemplo dos gregos, porque eles vão copiar isso dos gregos no segundo século, mais ou menos, antes de Cristo, ou seja, por volta do ano 200 antes de Cristo. Mas Moisés escreveu, por exemplo, Gênesis 1:1, 1500 anos praticamente antes. Então, quando Moisés escreve, ou seja, praticamente todos os autores, né, porque você tem um período intertestamentário de 400 anos, então a Bíblia inteira foi escrita sem fazer o vínculo das letras com os valores. Isso é importante você entender. Porque isso mostra o seguinte, que quando Moisés escreve Gênesis 1:1, e eu vou mostrar uma coisa curiosa em Gênesis 1:1, entenda o seguinte: ele não está atribuindo valor. Ele não está pensando matematicamente. Não. Nem quando escreve Números 21 agora, onde escreveu, né, Nahash ou Neroshete, que é a questão do bronze, ele não está pensando nisso, nem no Mashiach, o valor. Ele não está pensando nisso. Mas, quase 1000 anos depois, mais de 1000 anos depois, vai ser feita essa atribuição, tanto que essa atribuição permanece até hoje. Até hoje você tem, na numeração das páginas de livros em hebraico, etc., letras ao invés de números, muitas vezes. Né? Depende do livro que você pega. Então, isso mostra o quê? Que o autor maior está presente no texto. E ele vê coisas que só vão ser enxergadas lá na frente, milênios depois. Ou seja, Moisés não está enxergando isso matematicamente, mas Deus sim. Então, ele se revela. E aí tem uma coisa curiosa também, já que a gente está falando dessa questão numérica, por isso que eu digo para ter cuidado. Deixa eu mostrar uma coisa interessante sobre esse texto. Né? Pode mostrar. Tem um texto em Provérbios, né? E Provérbios 3:19 fala assim: o Senhor com sabedoria estabeleceu os céus. Né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui, que fica mais fácil. Pode compartilhar que eu posto aqui. Para o pessoal perceber aqui. Deixa eu só abrir o aplicativo. Aí, posso botar aqui, mano? Pode botar. Eu vou adiantar alguma coisa aqui. Tá? Então, deixa eu passar aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra, tal. Muito bem. Muito bem. Aqui em Provérbios, que os outros textos a gente já conversou. Provérbios diz assim: o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Sabedoria, o termo é Rokma, tá? Esse é o termo de sabedoria. E Rokma é essa palavrinha em hebraico que está ali no canto, e você vê que tem dois valores atribuídos a ele. Você tem o valor ordinário. O que é valor ordinário? É pela ordem das letras. Então, por exemplo, o Het, que é a primeira letra, é a 8ª letra do alfabeto hebraico. Né? O Kaf ali é a 11ª letra. Né? O Men ali é a 13ª letra. E o Rei ali é a 5ª letra. Então, o valor de ordem deles é 8, 11, 13 e 5, que somados dá 37. 3 Perfeito. E 7. Né? 3 aponta para manifestação trina de Deus e 7 aponta para a perfeição. E veja que embaixo tem o valor atribuído às letras, aquele valor que a gente conversou há pouco, né, feito 200 anos antes de Cristo. Então, eu tenho 8, 20, 40, 5, que somado dá 73. Curiosamente, são dois números primos, um inverso do outro. Existe um paralelo, um espelhamento entre um e outro. É como se eu tivesse trindade perfeita, perfeita trindade. Sabedoria aponta para quem? Para trindade perfeita, perfeita trindade. Mas não é só isso, não. Lembra que ele fez tudo por meio da sua sabedoria. Então, quando você pega Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, Vet, Eretz, ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra, você pega o valor de cada uma das palavras, das letras das palavras, e você soma, o total dá 2.701.
2.701 nada mais é do que 37 vezes 73. Ou seja, os valores ordinários e os valores da sabedoria. Ou seja, o que é a criação? A criação é trindade perfeita, perfeita trindade. Ela criou tudo com Hokmah, com sabedoria. Tremendo. É fantástico, fantástico. E não é só isso, tá? Tem muito mais aí. Não, se você olhar os entornos, você tem muito mais relacionado a isso. Deixa eu parar aqui. Agora, talvez o irmão já tenha estudado eu estudei uma vez, né? Inclusive eu tinha aqui salvo alguns até cristãos mesmo fizeram uma pesquisa onde eles pegaram o texto hebraico mesmo, né? E eles pegaram esse texto hebraico, eles passaram tudo para caracteres assim de computador mesmo. E eles fizeram uma varredura para achar códigos bíblicos, né? O código da Bíblia por meio do ELS. Acharam assim um monte de coisa, irmãos, né? Você vê lá que tem, eu não lembro agora de cabeça, mas por exemplo em Isaías 53 eles acharam lá em meio de Isaías 53, Yeshua, este é meu nome, né? Escrito lá dentro de Isaías 53. Você vai ver que se você pegar a Torá mesmo, né? E você fizer da primeira letra de tantas em tantas letras, você vai achar do princípio do texto até o final, você vai achar a palavra Torá, 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 Torá. Rigorosamente você vai achar isso, né? Então, você vê que dentro do texto bíblico existem várias dessas coisas assim. É claro que muitos judeus acabaram achando coisas que não eram nada a ver, mas tem muitas coisas que são tremendas nesse ponto. Eu fiz um artigo mostrando Jesus escondido no Salmo 22. Usando justamente essa técnica, né? Claro. E aí eu pego o texto em hebraico e coloco lá a letra e o espaçamento, né? Isso chama-se, em inglês é ELS, que são, né, as letras equidistantes, ou seja, você tem uma sequência de letras equidistantes. Então você pega, sei lá, vou pegar, como você citou agora, em Gênesis, se você pegar a primeira letra Tav, de Torá, né? E você pegar do primeiro Tav e contar 49 letras, a 50ª vai ser um Vav, que é a segunda letra da palavra Torá. E aí você vai contar de novo mais 49, na 50ª você tem o Rosh, e mais 49, na 50ª você tem o Rei, né? Que fala de Torá. E aí você tem isso em Gênesis, tem Torá de modo normal, em Levítico não tem, você tem números do Deuteronômio Torá, mas invertido, inverso, ou seja, eu tenho Torá normal e Torá invertida, ou seja, os dois estão apontando para o centro. E quando você pega no centro, a cada 7 letras, se você pegar pelo primeiro Yud, que é o nome de Deus, Yud, Rei, Vav, Rei, você vai encontrar Yud, Rei, Vav, Rei, o nome de Deus. É como se a Torá, né, os dois livros apontassem para o centro, e lá no centro, em Levítico, está o nome de Deus. Então tem essa questão. É interessante que dentro da palavra Torá, você tem a palavra Or, né? Sim, e a palavra Or significa luz. Né? Então, Deus, ele é tremendo nessas questões, irmão, porque ele coloca as coisas assim, que às vezes a gente não percebe, né? Aquilo que eu citei, eu vou falar aqui com os irmãos, né? Aquilo que eu citei ali, por exemplo, aí o irmão me confirma, né? Se você pegar ali no Evangelho de João, você vai ver que no Evangelho de João, quando Cristo ele vai ser crucificado, na verdade, quando ele foi crucificado, é colocada aquela placa sobre ele, né? Sim. E sobre a cruz ali. Então você vê que em hebraico ficaria mais ou menos assim, Yeshua Hanatzari Vemeled Hayehudi, mais ou menos, me desculpe meu hebraico, né? E se você pegar as iniciais de cada palavra, você vai ver o termo Yud He Vav He. É o nome de Deus. Então Deus estava colocando o termo Yud He Vav He na placa ali. Então, quem quiser fazer uma pesquisa aí no Google, pegar a placa lá, vocês vão ver isso. Pega a inicial de cada palavra. Eu fiz um artigo sobre isso. Tem um artigo meu sobre isso, que é Curiosidades da Bíblia, e se não me engano é sobre o Eu Sou. E nesse artigo eu coloquei lá justamente essa questão. É sobre o Alfa e o Ômega, desculpa, o Alfa e o Ômega, que é o Aleph Tav. E lá eu justamente apresento, né, as três formas, inclusive em latim, e a questão do hebraico também, onde tem essas iniciais, né, onde você tem o Yud, Rei, Vav, Rei lá mostrando nesse acróstico também. Amém. A única ressalva que eu faço é que na questão desse código da Bíblia, você tem que lembrar uma coisa. Existem variantes textuais. E são muitas as variantes textuais. Então, ele funciona, mas de uma forma limitada. Por quê? Porque se você pegar, por exemplo, pergaminhos dos maçoretas, por exemplo, e você comparar pergaminhos
do Mar Morto, por exemplo. Você comparar algumas palavras, porque existia uma época que usava o VAV, por exemplo, como a letra O, como a vogal O, U, por exemplo, e em outros tempos não. Então você vai encontrar algumas palavras que têm o VAV e outras que não têm o VAV. Então, o que acontece? Como eu tenho umas letras equidistantes, eu posso ter diferenças aí. Claro. E isso acarreta, e isso influencia na tua perspectiva do código. Então, ele é funcional, sim, no que a gente poderia chamar, no texto autógrafo, né? Que é o texto original. Então, no original, pode ter certeza, isso é perfeito. Funciona como, né, digamos, como um relógio. Atômico, inclusive, né? Sem falha. Mas aí você vê que tinha muitos judeus, assim, que estavam querendo prever o futuro de tudo e começaram a pesquisar de tudo ali. Você já viu? Acho que deve ter visto isso. Né? Eles... Não, tem. Os próprios livros. E muitas vezes não deu certo. Não dá. Não dá por causa justamente disso. Você tem alguns problemas aí. E outra, você tem a questão da própria interpretação do que você está buscando. Porque você é muito legal para você ver o passado. Como eu mostrei ali, Salmo 22, naquele artigo, você encontra o nome de Jesus lá dentro. Né? Porque está lá, realmente, nos acrósticos e no sistema de letras equidistantes. E é passado. Eu consigo olhar para o passado com uma forma diferente. Agora, quando eu olho para o futuro, eu estou mexendo com termos que não são claros o suficientes. E eu posso fazer uma busca de um termo que não vai casar com o que realmente vai acontecer. E aí eu posso ter uma interpretação totalmente errada. Então, não serve muito para isso. Né? Pode funcionar? Pode, mas vai funcionar um caso em vários. Não dá para se confiar. Irmão, a gente já está chegando ao final aqui, já passamos um pouco do horário, mas a gente vai marcar uma outra live com o irmão Dionísio, a gente vai fazer com mais tempo aqui, né, que para mim foi uma benção, que aprendi bastante coisa, eu acho que os irmãos também aprenderam, e a gente vai marcar uma live aqui mais, e nós vamos tratar bastante desses assuntos, o irmão vai trazer mais um estudo para nós aí, né, que isso para mim é muito legal, eu gosto bastante desse assunto. A gente nem falou do novo nascimento ainda, tudo, né? Tem bastante coisa para falar, irmão. Eu fiquei maravilhado aí com o estudo, gostei bastante mesmo. Vamos marcar mais uma vez aí que o irmão tiver disponibilidade, né? O irmão está sempre convidado a aparecer aí, né? Então, foi uma bênção, irmão. O irmão teria alguma coisa para falar, né, para a gente finalizar? Eu só recomendo, gente, essas coisas são interessantes quando você tem um bom domínio dos textos bíblicos. Amém. A mesma coisa é quando você busca, por exemplo, textos que estão fora da Bíblia. Né? Eu leio o Talmud, eu leio vários textos. Tá? Eu já li também. Vários. Eu tenho uma coleção aqui, uma biblioteca enorme sobre essas coisas. Mas eu só comecei a fazer isso e a fazer esse tipo de estudos depois que eu tinha um conhecimento bíblico bem sedimentado. Por quê? Por que eu digo isso? E por que eu recomendo isso para você? Porque se você for hoje olhar essas coisas, facilmente você pode ficar maravilhado e você perder a sua âncora. Porque o texto lá, Paulo recomenda, né? Examinai tudo, mas retém o que é bom. Uhum. O problema é que se você não tem uma boa base bíblica, você não consegue ter uma boa depuração do que você está lendo. E você não vai conseguir, às vezes, validar. Você vai conseguir discernir, exatamente. E isso é um problema. Né? Então, eu recomendo você ter uma boa base bíblica antes de querer se aprofundar mais nessas questões. Né? Porque tem muito para revelar, gente. O Espírito Santo tem muito para revelar. Se você já viu, já percebeu, eu não fico numa caixa. Por exemplo, eu não sou um calvinista, um arminiano, um wesleyano e outros da vida. Né? Não tenho. Por que eu não tenho essas bandeiras? Por que eu não tenho essas camisas? Porque eu não visto a camisa de Armínio, de Wesley, de Molina. Fica fechado, eu também sou assim, mano. Não tenho nenhum partido, nenhuma bandeira, nenhuma facção, como o Paulo fala. Né? Você já Mas não tem, ninguém deve ter. Por que não? Porque se você tiver, você se colocou numa caixa. E a partir desse momento que você se colocou numa caixa, lembra, um discípulo não vai além do seu mestre. Se o seu mestre é Armínio, você não vai muito além dele. Se o teu mestre é Calvino, você não vai além dele. Se o teu mestre é Molina, você não vai além dele. Se o teu mestre é Wesley e outros tantos, você não vai além dele. Por quê? São todos humanos e limitados. Eles estão dentro de uma caixa. O teu mestre é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não tem limites. Então ele pode te levar aonde você se deixar levar. Entendeu? Ele pode te tirar da caixa. Lembra, Pedro em Atos 10? Pedro estava assim. Pedro estava dentro de uma caixa. Ele pensou que o evangelho é só para os judeus. Não era para os gentios. Aí Deus dá uma visão para ele. Dos animais. E diz, Pedro, mata e come. E Pedro está tão dentro da caixa dele que ele diz, Deus, peraí.
Eu jamais comi uma coisa impura. Não, imagina se eu vou fazer isso. Gente, é o próprio Deus dizendo para Pedro, mata e come. Mata e come. Ele fala, Pedro, sai dessa caixa, Pedro. Pedro, eu quero te levar mais longe, eu quero que você veja mais. Você tá dentro dessa caixa, sai daí, Pedro. Gente, você sabe, é só ler Atos 10, aí ele vai cair lá em Cornélio e vai ver que, opa, abriu o mundo. E ali já estava trazendo a revelação, o que Deus queria dizer para nós, aqueles animais impuros, né? Mas exatamente. É isso. Irmão, foi uma bênção. Não, capaz, tá tranquilo. A gente vai fazer uma live aí com tempo ilimitado, se precisar, para a gente poder estar trabalhando bastante esses assuntos. Quero agradecer o irmão Dionei aqui, foi uma bênção para todo mundo aqui o estudo, né? Agradeço de coração mesmo. Alguns irmãos, pena que o tempo não deu, fizeram algumas perguntas aqui, mas infelizmente a gente não conseguiu. E assim, tem bastante coisa, né, pra gente estudar, pra gente meditar, e eu sei que isso acrescenta bastante coisa. Irmão, pessoal, se vocês quiserem, só buscar no blog, tem coisas lá. Acesse, o link tá na descrição aí, tá? Acessem lá. Eu comecei com vídeos há pouco tempo, Deus me instruiu para ir para os vídeos agora, então tenha paciência, eu sou péssimo em vídeo, você já percebeu que eu sou péssimo em vídeo, mas tudo bem, Deus está me moldando. Amém. O irmão vai me ajudar. Glória a Deus. Irmão, Deus abençoe e agradeço a presença aí dos irmãos também. Até uma próxima live. Fiquem na paz de Cristo, que Deus abençoe a todos. Deus abençoe, gente.